Bom, para o experimento, usaremos a água extraída após a fervura das folhas de repolho roxo. Os ingredientes desse experimento são o limão, o vinagre, o álcool, água pura, água sanitária, bicarbonato de sódio e o NaOH, conhecido como soda cáustica. Após colocar tudo em seus devidos recipientes, iniciamos o experimento adicionando a água de repolho roxo em cada copo e observamos as cores formadas. Após observarmos as cores formadas, concluímos que o limão e o vinagre são ácidos, o álcool e a água tendem a ser substâncias neutras e a água sanitária, o bicarbonato de sódio e a soda cáustica são substâncias básicas. Usamos o repolho roxo no experimento porque ele funciona como um indicador de pH, ou seja, ele indica quais substâncias têm pH ácido e quais têm pH básico. O repolho é um indicador porque é rico em antocianinas, essa substância que dá sua coloração e de alguns outros vegetais. E é ela a responsável por indicar o pH, pois muda de cor em meio ácido e básico. A antocianina também está presente na beterraba, em uvas e amoras. Esses alimentos também funcionariam como indicadores de pH. Bom, após ver o experimento, alguns questionamentos podem ser feitos. Afinal, o que significa de fato pH? O que são ácidos e bases? E onde eles estão no dia a dia? Para começar, definimos o conceito de pH em química. Ele representa uma medida da concentração de íons de hidrogênio, que são espécies atômicas carregadas eletricamente, presentes em uma solução. Quando há uma alta concentração de íons de hidrogênio, a solução é ácida. Quando é baixa, por sua vez, ela é básica, também chamada de alcalina. Os íons de hidrogênio, também conhecidos como hidrônio, costumam ser escritos de forma química, como H+, ou H3O+. Para determinar se o valor do pH está indicando algo ácido ou básico, é necessário consultar uma escala de pH. Essa escala varia de 0 a 14. Quanto menor o número, mais ácida a solução e, consequentemente, quanto maior o número, mais básica a solução. Essa é a escala de pH. Ao calcular o valor de pH, observamos que um nível de variação na escala equivale a uma diferença de 10 vezes. Ao se comparar os pH 7 e 6, por exemplo, o pH 6 é 10 vezes mais ácido que o pH 7. Da mesma forma, o pH 6 seria 100 vezes mais ácido que o pH 8. Isso acontece porque a escala está em logaritmo, na qual uma variação pequena interfere muito no resultado final. Para o cálculo do pH, utilizamos uma fórmula originada do conceito de Ka, que é a constante de acidez, a qual não iremos aprofundar muito no assunto, por ser um assunto de nível superior. Portanto, a fórmula é pH igual a menos log da base 10 de H+. Para conseguirmos calcular o pH, é necessário saber calcular a concentração dos íons. Dessa forma, entra o conceito de molaridade. A molaridade se dá pela divisão entre o número de mols do soluto, íons, pelo volume da solução em litros, assim como mostra a fórmula abaixo. Exemplo disso é, em uma solução de 1,12 vezes 10 a menos 5 mol de H+, num volume de 2 litros, tem concentração igual a
Dividindo esses dois valores, temos que molaridade é igual a 5,6 vezes 10⁻6 mol por litro. Usando a concentração anterior, o cálculo é feito da seguinte forma. A concentração dada é 5,6 vezes 10⁻6 mol por litro. O pH é igual a menos log de 5,6 vezes 10⁻6, que corresponde a menos log de 5,6 mais menos log de 10⁻6. Pela propriedade dos logaritmos, uma multiplicação vira uma soma de logs. Fazendo as contas necessárias, chega-se ao resultado de pH igual a 5,26, ou seja, uma solução ácida. Agora que já foi dito o que é e como se calcula o pH, vamos ao último questionamento. O que significa uma substância ser ácida ou básica? A substância ácida libera prótons em solução aquosa e apresenta um pH menor que 7 em uma dada solução. E a básica libera íons hidroxila em uma solução aquosa e tem seu pH maior que 7. A designação ácido-base é usada como forma de diferenciar e classificar substâncias, e isso se faz importante à medida que elas são necessárias para que as espécies sejam utilizadas de maneira correta e de acordo com cada situação, como na neutralização de outras substâncias. Como forma de exemplificar o que foi dito, usaremos o ácido presente em nosso estômago. O ácido clorídrico apresenta seu pH próximo a 1, o que o torna um ácido forte. Assim, quando temos azia, se faz necessário usar algum medicamento de caráter básico, como o leite de magnésia, para que haja a neutralização desse ácido. No dia a dia, várias substâncias são classificadas como ácido base, como, por exemplo, alimentos embutidos como bacon, linguiça, salame, etc., cerveja, refrigerante, farinha branca, pão branco e vinagre, ou básicos como bicarbonato de sódio, alvejante, água do mar, leite de magnésia e sabão em pó. Então, pessoal, essa foi nossa apresentação do trabalho e do experimento sobre pH. Espero que tenham compreendido e obrigada pela atenção.